Prefiro morrer tendo falado a minha maneira do que falar da sua maneira e viver. Com essa frase de Sócrates, um grego, a gente vem aqui para falar novamente dos playoffs NBA no podcast do Buzzer Beater. Estou eu, Heitor Facini, junto com ele, Felipe Haguerrara. Tudo bom, Felipe? Fala, Heitor. Tudo bem? Estamos adiantes aí, mais uma semana de playoffs, graças ao nosso bom paizinho aí. Deus basquete. Graças a quem você acredita aí. E eu, por um momento, achei engraçado, achei que você ia começar com aquela frase do Chaves, né? Prefiro morrer do que perder a vida, mas... É uma frase grega, ao invés de uma frase de um filósofo mexicano. E também, bacana aí, Sócrates é um cara que morreu com princípios, né? Ele foi condenado por conta de não exercer as crenças locais gregas, tomou veneno e foi um cara que morreu com dignidade, inclusive. Com dignidade. E ainda tem que lembrar que todo Sócrates, aparentemente, vira uma grande pessoa, né? Porque Sócrates no Brasil também. Exato. Outro grande Sócrates. Em todos os sentidos, como atleta e como filósofo. Ser humano. E como filósofo também. Como filósofo também. Grande Sócrates, grande Sócrates. Bom, a gente trouxe um filósofo grego, porque a gente tá falando de playoffs da NBA, né, Felipe? E a gente tem, nesses playoffs da NBA, eu acho que a gente tem uma nacionalidade definida para esses playoffs da NBA. Porque esses playoffs podem não ser necessariamente... Ele não ser necessariamente o melhor jogador desses playoffs. Mas o grego é o dono dos playoffs, né? Eu sei que cada semana que passa eu tô falando com uma pessoa diferente aos donos dos playoffs. É o dono da NBA. Eu sou uma pessoa de opiniões muito volúveis. Mas... o grego tá jogando muito, né? Giannis Antetokounmpo. Ou Giannis Adetokounmpo. O Giannis Socrates Kokounmpo. Vamos com isso até o fim, mas de fato, cara, e se a gente pegar ainda pelo menos essas semifinais aí, né, em que a gente tava desconfiado, mas querendo ou não, o grego ele tomou o seu posto, reforçou que ele é o rei do leste, né? É o rei do leste. A gente tá aí nas finais de Game of Thrones, que tem sempre esses pontos cardinais aí, mas o grego é o Lorde da casa Bucks, da casa Antetokounmpo. Vocês veem que o Heitor, ele tá avançado no Game of Thrones agora. Eu tô fazendo uma maratona pra assistir o último episódio. Depois de Game of Thrones tem o quê? Quase 10 anos de lançamento. Eu fui assistir quando lançou a última temporada. Então eu lanço o desafio do Buzzer Beater aqui, todo mundo nas redes sociais do Heitor e do Buzzer Beater passando spoilers. O pior é que nem precisa fazer isso. Eu por acaso, entro no Twitter na sexta-feira, que já faz 6 dias que falou do Game of Thrones, tem spoiler. Eu entro no Twitter durante o episódio, eu tenho que entrar e fechar rapidinho. Eu falei, caralho, tá rolando esse episódio agora. É melhor deixar quieto. Não liguem se no Buzzer Beater não tiver ninguém postando nada no Twitter durante a transmissão do episódio de Game of Thrones, porque aquilo é um campo minado. Consegue ser pior do que os títulos dos episódios do Dragon Ball Z. Que o título do episódio é Frieza morre. Meu preferido, eu não gosto de Dragon Ball, reforçar isso, mas o meu preferido é o do Majin Buu, cara. Eu vou te comer. E ele fala com toda uma entonação genial. Mas a gente tá falando de tronos aí, falando do reforço do trono do leste aí pelo Giannis Antetokounmpo. Isso não foi só por desempenho individual. O time inteiro do Bucks colocou o Celtics na roda. Rapaz. É o Giannis Antetokounmpo, primeiro de seu nome, rei dos cervos, matador de terraplanistas. Porque ele mostrou pro Kyrie Irving com quantas curvas se fazem um globo terrestre. Pra que o Irving foi falar isso, né? Eu acho que caiu em perdição, né? Todo mundo que fala assim, nossa, o Irving é muito bom, é o melhor armador da NBA. Mas, cara, ele é terraplanista, não tem como. Acabou aí. E pipoca de playoff, né? Não serve pra liderar. Olha, é uma coisa, né? Tipo, tem duas formas de olhar essa temporada do Kyrie Irving pelo Boston Celtics.
Se você pega e é aquela pessoa, nossa, eu adoro números, vou olhar friamente os números do Kyrie Irving nessa temporada. Ele foi basicamente um dos poucos que se salvaram desse Boston Celtics. Ele foi muito bem individualmente na maioria das partidas. Mas a gente sabe que o Kyrie Irving não chegou no Boston Celtics pra ser simplesmente um cara produtor de números. Ele chegou pra ser líder. Franchise player, um cara que dominava esse time. E ele não chegou nem perto de conseguir isso. Cara, e eu acho que assim, temporada regular é uma coisa, você espera que esses caras sejam, tipo, consistentes durante o ano, porque eles vão ser o foco ofensivo. Mas chega nos playoffs, a postura tem que ser completamente diferente. Esses caras têm que virar máquinas. Não é à toa que, tipo, vários desses jogadores que estão, tipo, destruindo nos playoffs hoje, igual um Damian Lillard, eles não são... A gente não vê eles com esses olhos à toa. Tipo, o time precisa que eles elevem o patamar deles nos playoffs, virem decisores de jogadas, um cara que vai matar um jogo. E o Irving, querendo ou não, ele não foi esse cara, não teve consistência. E também não dá também só pra cair de pau em cima do Irving. O time inteiro, tipo, muito abaixo. Com certeza. O Brad Stevens não conseguiu ter respostas pro time do Bucks, pro lado ofensivo do Bucks, porque o Bucks também é uma máquina ofensiva, né? Sim. Esse Bucks é coisa de louco. Eu começo a suspeitar de que eles têm uma chance contra os todos poderosos donos da NBA desse momento. Mas que isso a gente vai falar mais pra frente, né? Que tá acontecendo outras coisas lá no oeste de Westeros. Não, brincadeira, da NBA. Mas o técnico do Mike Budenholzer conseguiu montar uma máquina ofensiva nesse Bucks. Tem muitos jogadores que são conscientes do seu papel, que todo mundo participa. O foco, obviamente, é da besta grega, né? Que é o Giannis Antetokounmpo. Mas, cara, não é o time que é só o Antetokounmpo. Obviamente, você tira o Antetokounmpo desse time e o time desmorona, né? Mas todo mundo tem o seu papel ali. Isso que é uma coisa muito legal. Que isso me lembra até uma vez quando eu li o livro do Phil Jackson, Cestas Sagradas, que eles falavam muito do Chicago Bulls antes de chegar o Phil Jackson, né? Falam muito do Chicago Bulls antes de chegar o Phil Jackson. Que muitas pessoas, no meio do jogo, enquanto o Michael Jordan fazia de tudo, eles paravam de jogar. E ficavam apreciando o Michael Jordan jogar. Porque, era a bola no Michael Jordan vai dribla todo mundo, faz a cesta. E quando você não coloca os outros pra jogar, você não consegue fazer que todo mundo se envolva no jogo. O Mike Budenholzer conseguiu fazer isso, né? Conseguiu, com certeza, cara. Mas tem um aspecto coletivo, mas, eu vou bater na mesma tecla que eu bati pra criticar o Irving agora. O Antetokounmpo, por outro lado, quando você tem esse jogador de um outro nível no seu time que vai fazer a diferença no playoff, você não espera que ele faça 20 pontos por jogo. Isso num playoff do melhor jogador do time não é o suficiente. Não mesmo. A não ser que você tenha vários jogadores de níveis parecidos fazendo 20 pontos por jogo. Aí é outra história. Mas que time tem isso, né? Sim, com certeza. Agora, Giannis tá fazendo a pontuação dele, sensacional, tá fazendo o jogo dele, o jogo que foi construído pra ele, e todo o resto do time tá correspondendo. Acho que... E eles estão sem Malcolm Brogdon, né? Que é peça titular desse time. O Mirotic virou titular pra suprir essa ausência do Malcolm Brogdon. Eles estão colocando Pat Connaughton na rotação. Que a gente nunca imaginava que um finalista de conferência ia ter Pat Connaughton. Eu acho que é esse o nome dele, né? Pat Connaughton. E tá jogando bem. E tá jogando... Não digo bem, né? Eu acho que bem aí a gente tá forçando uma palavra. Mas ele não está comprometendo. Cara, se você pegar um reserva assim que nem deveria estar entrando e, tá pegando rebote pro time. Um reserva que nem deveria ter sido jogador de basquete, né? Não, calma. Pat Connaughton, ele é um cara regularzinho, mas, ele tá contribuindo com o rebote, ele tá, como você disse, não tá comprometendo na parte da eficiência necessariamente, né? Até porque ele não tem um volume de chute muito alto. Mas, assim, eu acho que pro que se esperava dele num playoff, na carreira dele... Já tá muito melhor do que imaginava, né? É a mesma coisa. Você não pode colocar um Uninho contra uma Ferrari numa estrada e achar que vão fazer a mesma velocidade. Se fazem, o Uninho está muito acima do que todo mundo imagina. Ou... Eu já vi campeonato de arrancada...
O ninho de escada, com a escada em cima? Fusquinha. Fusquinha Tirou a Ferrari. Fusquinha tirou a Ferrari. Mas esse time do Bucks é muito azeitado. A gente fez o último podcast, ainda tava 1-1 na série. E a gente falava, não sabemos o que vem pela frente. Eu acho que a gente apostou no 4-1. Se eu não me engano, alguém pode nos contradizer. Mas a gente finge que a gente acertou o resultado. Eu devo ter falado 4-2. Eu não achei que... sei lá, não devo ter achado que ia acabar em 4-1, mas depois da vitória do Boston, tipo, só desandou, sabe? Nada, né? Zoaram pra caramba no Twitter o Paul Pierce, porque na ESPN ele chegou e falou, cara, depois desse primeiro jogo não tem como, essa série tá acabada. Ele falou que todo mundo o Milwaukee Bucks ia levar de vario esse jogo, mas, cara, acabou, né? O Celtics não jogou mais nada depois disso. Isso, o que o Al Horford conseguiu fazer naquele primeiro jogo, tipo... Acabou a estamina, né? Acabou, né, cara? Acabou a mana, acabou o potion. É interessante ficar de olho nesse Milwaukee Bucks. Ano passado, que eu acho que eles caíram na primeira rodada dos playoffs. O time é basicamente o mesmo. Eles só adicionaram o Brook Lopes, eu acho, que é uma baita adição. Adicionaram o Mirotic também no meio da temporada. Mas o Corey tá ali, o mesmo time, e muito melhor, né? Muito melhor. É um grande time do Milwaukee Bucks. E eu digo, o Giannis Antetokounmpo pode não virar um grande chutador de 3, mas a gente já percebe que ele tem arremesso agora. Antes ele era nulo no arremesso, mas a gente percebe que o Giannis Antetokounmpo tem arremesso. Cara, eu acho que Giannis Antetokounmpo logo vai ser MVP se não for nessa temporada, e não vai ser apenas uma vez. Eu acho que Giannis Antetokounmpo tem tudo para levar esse time do Milwaukee Bucks a títulos, não só um título, e se tornar o melhor jogador da história do Bucks. Tem tudo para isso. E também ser lembrado por todo mundo como um dos caras mais dominantes fisicamente, né? Da mesma maneira que a gente lembrava de um Will Chamberlain, de um Shaq, de um próprio Michael Jordan, de um LeBron. Eu acredito que o Giannis é um cara que consiga esse tipo de status no aspecto físico. Tipo, ele é um jogador geracional, é um jogador dessa geração. Ele tem tudo para ser um dos maiores jogadores estrangeiros de todos os tempos da NBA. Que hoje, se a gente falar em NBA em si, talvez seja o Dirk Nowitzki. Tem o Manu lá, que tá muito bem, o Tony Parker também, mas o Giannis tem muita chance de chegar nesse patamar. É muito absurdo que esse cara joga. Caboclo. Mas só trazer a estatísticazinha aqui dele na série. Chutou 7 bolas. Aliás, chutou 17 bolas, acertou 7. De 3? De 3 pontos, 41% de acerto. Giannis no time do 50, 40, 90 na próxima temporada, hein? Ele só precisa do lance livre. O lance livre dele ainda tá meio capengando. Mas, assim, tá sendo uma série... Principalmente essa série, que eu acho que não deveria ser uma série que ele deveria ter espaço para demonstrar essa evolução. Ele deveria estar sendo seguido pelo time inteiro do Celtics. Os caras fazendo um montinho nele. O time do Celtics que é reconhecido por ter uma defesa dominante. Um dos principais pontos do Brad Stevens nas últimas temporadas é que eles conseguiam montar uma defesa que anulava todo mundo. Eles quase conseguiram anular o LeBron James naquela série. Eles ficaram, se a gente lembrar, sem o Kyrie Irving, eles conseguiram quase eliminar o LeBron James. Kyrie Irving, que também, agora a gente tá falando dele mais uma vez, não volta pra Boston, né? Não. Vai tentar a sua sorte em algum desses projetos, né, aí de super time. Esse ano, a cotação do Kyrie Irving caiu bastante. Não tenho o que falar. Ele era um jogador muito mais bem avaliado antes do início dessa temporada do que agora. Não que ele não seja um grande jogador, mas... continuou... Ele é basicamente o melhor ball handler da liga. E um dos melhores finalizadores de bandeja também. Sim. E a noção dele de espaço na hora do corte é sensacional. Mas...
como só esses aspectos crus a gente não pode colocar para falar que um jogador é fenomenal. Ele precisa demonstrar muito mais do que isso, né? Não é 20 pontos por jogo que fazem um jogador ser diferente. É toda uma construção, toda uma liderança. Vale lembrar que quando o Nash fez essas temporadas de ouro, estatisticamente, olhando apenas pontos, ele não era esse monstro também. Mas não tem nem... São outros patamares. Kyrie Irving nunca... Não digo nunca, porque o Nash virou MVP com 30 anos. Mas Kyrie Irving não aparenta ser um jogador que vai ser desse nível. E é o que todo mundo imaginava que ele seria, né? Quando foi pro Boston Celtics. Falou, nossa, Boston Celtics tem tudo. Cara. Bom, a gente já falou dessa série, que é a série que tá definida ainda. Aí, né, na verdade. Tem 2 séries que vão rolar hoje, que podem ser definidas hoje, mas ainda não temos essa certeza. E vamos falar da mesma conferência, do mesmo reino, que está ocorrendo uma disputa acirradíssima, podemos dizer assim. E podemos dizer que foi... Eu acho que a gente tem muito azar, Felipe. A gente tem muito azar. A gente fez uma crítica completamente válida no último podcast ao senhor Joel Embiid. Aí esse desgraçado resolve fazer 30 pontos, dar 6 tocos no jogo. Ele resolveu jogar tudo que ele não jogou nessa série dos playoffs. Aí no outro jogo que ele faz o quê? Vai pro bolso do Marc Gasol de novo. Você só esqueceu de pontuar aquela zoeirinha básica sobre Kyrie Irving, né? Que eu jamais vou fazer de novo um 7-22. Nossa, verdade, 8-22. O 8-22, ele não fez. Não fez. Mas enfim, falando de Filadélfia, cara... Essa série, pra mim... A gente queimou a língua nessa série, obviamente. Filadélfia falou, o buzzer beater tá me zoando? Vou mostrar pra eles o que é o Filadélfia. Fez um jogaço A gente gravou, acho que foi na quarta-feira? Ou na terça-feira? Foi na terça-feira, eu acho. Foi na terça. Na quarta-feira foi o jogo. Que tava 1-1 a série. Eles foram lá, fizeram 2-1 com um jogaço do Joel Embiid. Dominante mesmo. Mas... nos outros 2 jogos, que agora está em 3-2, não aconteceu nada. O Embiid sumiu de novo. Toronto... Assim, o jogo 4, né, que o Toronto voltou a empatar a série, não foi necessariamente tão dominante a diferença de pontos, mas ainda assim, a gente voltou a ver, tipo, quão grande é Kawhi Leonard, né? Sim. Não, o Kawhi tá jogando muito nesses playoffs. Eu acho que ele tá tendo, talvez, os melhores playoffs da carreira dele. Com certeza, Podemos dizer isso. Ele tá sendo um monstro, ele chamando a responsa. É um dos jogadores mais amo-odeio que... Cara, eu acho que o pior é que eu vejo que alguns grupos do Facebook, do San Antonio Spurs, eles estão deixando de odiar o Kawhi Leonard. Pra você ver, cara, o tanto que o Kawhi é um jogador amável. É que ele não é um falastrão, né? Então é fácil de, tipo... Ele responde em quadra, né? Ele tem todo aquele jeito estranhão dele. Ele é fofinho, né? Ainda assim, eu fico com o meu pé atrás sobre ele, porque vai que, tipo, ele fez todo aquele escândalozinho pra sair, sabe? Não, ele fez todo aquele escândalo pra sair. A gente, eu acho que já não é especulação, já não é teoria da conspiração. Ele fez esse escândalo pra sair, não tem nem... Fingiu lesão e isso daí não tem recuperação pra mim. Sim. Mas é que, cara, quem vê ele jogando não tem como não crescer. Ele é muito bom, bicho, muito bom. Ele é um monstro, ele tá destruindo na série. Puta que pariu. Se ele se aposentasse agora, ele já seria tranquilamente Hall of Famer, First Ballot, por tudo que ele faz na NBA, por tudo que ele joga, por todas as campanhas que ele tem. É um monstro esse Kawhi Leonard, Felipe. Um monstro. Demais. E essa série tá servindo pra mostrar que não só ele é um monstro. Marc Gasol, cara. Que jogador é Marc Gasol? É um dos melhores pivôs da NBA ainda. Continua sendo. Joel Embiid, todo falastrão, está perdendo a linha para Marc Gasol.
jogando de andador em quadra. Marc Gasol, no alto dos seus 150 anos, está colocando o Joel Embiid no bolso. Ele é quase uma sombra pro Joel Embiid. O Embiid não consegue jogar nesse jogo, mostrando que a Espanha ainda tem basquete, que a geração espanhola persiste, que o Philadelphia 76ers... Tchau. O novo presidente do Philadelphia 76ers devia se chamar Marc Gasol. Ele tem 34 anos, velho. Coitado, você tá falando como se ele fosse um cachorro e isso aí fosse idade de cachorro, mano. Não, mas com certeza, cara, ele tá destruindo o Embiid em quadra. Destruindo. E pra ver que pra ser um grande defensor, né? Você não precisa ser atlético. Você não precisa ser atlético. Você precisa ser inteligente, é um jogador inteligente, ele sabe onde tá. Posicionamento, conhecer o jogo, um cara que entende do jogo. Esse é um momento em que você percebe também que, tipo, por mais talento que o Embiid tenha, e nem falar nesse negócio de ser falastrão, mas, tipo, experiência faz uma diferença do caralho. Não, é outra coisa, é outra coisa. O que a gente tem que falar do Marc Gasol é que, cara, eu gostaria que esse Toronto fosse campeão só pro Marc Gasol sair com o título. Porque é um cara que merece, olha o tanto que ele joga. Que jogador, Marc Gasol. Eu amo o Marc Gasol. É o melhor dos Gasóis. Mentira, não é isso. A família Gasol é demais, né? A família Gasol é demais. Eu acho que é a melhor dupla de irmãos da história da NBA, talvez. Eles não devem ser os irmãos que têm mais pontos na história do basquete. Porque o irmão do Kareem Abdul-Jabbar junto com ele deve ser os irmãos que têm mais pontos na história do basquete. Mas... vamos esperar também a entrada de LeBron James Jr. na NBA, né? Mas aí a gente tá falando de irmão, né? Não é necessariamente. É verdade. Eu acho que... Eu fico feliz que o LeBron James Jr. não seja irmão do LeBron James. Porque aí eu ficaria... Aí a gente tá trazendo Game of Thrones pra outro nível na NBA. É uma história complicada, né? Mas, cara, que jogador. Pascal Siakam também, hein? Pascal Siakam, o melhor camaronês que ainda joga na NBA? Cara... O time inteiro, esse último jogo foi de doer. Até o Kyle Lowry jogou. Foi... Até o Kyle Lowry que, quando ouve a palavra playoffs, começa a se coçar de urtiga, que eu acho que existe... O Kyle Lowry na temporada regular é um John Stockton. O Kyle Lowry nos playoffs é um Austin Rivers. Eu acho que o Austin Rivers é melhor do que o Kyle Lowry nos playoffs. Pois é, cara. E ele se divertiu nesse jogo, né, cara? Jogou bem. Mas eu digo do Pascal Siakam porque o Pascal Siakam, eu tinha um medo de falar do Pascal Siakam, porque ele podia ser muito aquele jogador que tava num momento muito bom e numa temporada muito boa. Mas não, cara. Ele continua nos playoffs. E quem persiste nos playoffs, a gente sabe que é jogador bom de verdade. O que é mais provável de acontecer normalmente é um jogador que é bom demorar pra conseguir jogar bem nos playoffs. Ele tá melhor nos playoffs do que na temporada regular. E eu acho também que, assim, seria um porto seguro pra eles ter o Kawhi nos playoffs, porque o Kawhi poderia aumentar a produção dele, ele poderia diminuir um pouquinho e ninguém ia reclamar. Mas não, manteve o nível de competitividade, manteve o nível de jogo, e a gente tá vendo o resultado aí nos playoffs, né, cara? E do outro lado, no Philadelphia 76ers, acho que basicamente o único que se salva, entre aspas, Jimmy Butler, cara. Pois é. Jimmy Butler, que a galera tá fazendo um revisionismo histórico com ele, achando que ele é realmente um líder desse Philadelphia 76ers, sendo que a galera esquece toda a confusão que ele faz no meio da temporada, mas ele tá jogando bem. A gente é hater do Jimmy Butler? Acho que dá pra dizer que a gente é hater do Jimmy Butler. Pra caralho. Mas ele tá jogando bem nesses playoffs. A gente tem que dar o famoso braço a torcer. Então, ele tá... A real é assim, ele tá fazendo o papel dele, sabe? Sim. É o que se espera do Jimmy Butler, fazer 20 e pouquinhos pontos por jogo, clutch. Tipo, ser um decisor, ser um cara clutch. Agora, querendo ou não, os outros aspectos ele não vai mudar esse time. Inclusive, tipo, mesmo que, sei lá, tem muito ego lá dentro que não consegue bater com ele, sabe? Então... Outra coisa mais também que eles têm que pensar é Tobias Harris, né? Tobias Harris tá uma piada nesses playoffs. Tá jogando muito mal. Muito mal. Será que eles vão fazer esforço pra manter o Tobias Harris agora?
Cara, sim, eu não faria pelo dinheiro. É. Porque o Tobias, querendo ou não, ele ainda é um cara que, sim, para um time que tá querendo um jogador desse perfil, ainda consegue gastar uma grana desnecessária. E eles têm um projeto muito maior do que o Tobias pode ajudar. Sim. Porque o projeto deles não é nem mais se confirmar em temporada regular. O próximo projeto deles é chegar em final. Chegar em finais de conferência, finais de NBA. Então tem Só outro... que aí é doideira. Eles investem no Butler, que é uma bomba relógio, que é um cara que não sei se ele é super confiável, que ele tem uma diferença, um gap de idade bem grande para os outros jogadores do time. Se eles derem um máximo pro Butler, no final do contrato ele já vai ter 35 anos. Enquanto Ben Simmons e Joel Embiid vão estar no auge das carreiras. Ou eles investem no Tobias, que tem uma idade parecida com o Embiid, só que, mesmo assim, é um cara que não dá pra confiar, porque tá sumindo nos playoffs. O que eles fazem? Vão atrás de outro free agent? Vão atrás de Kevin Durant. Aí o jogo seria outro, né? E eu só reiterar, porque a gente recebeu várias críticas, palavras duras contra a gente. Usando o palavreado do Café Belgrado, palavras duras contra a gente, quando a gente criticou o Joel Embiid no último episódio. Olha, é verdade. Olhando os comentários do YouTube, falaram que o Embiid mandou um abraço pra gente. Depois de um jogo. Tudo bem que o nosso timing foi perfeitamente errado. Isso daí com certeza. A gente pensou, porra, fudeu, né? Não deu certo. Mas eu continuo falando que o Joel Embiid está uma piada nessa série. Apenas o único que salva mesmo é o Jimmy Butler. O Philadelphia 76ers está uma piada também. E o Joel Embiid também tá uma piada. Bom da vida a Kawhi Leonard. O Joel Embiid, na verdade, ele tá inconsistente desde a primeira rodada, né? Ele tá com caganeira em todo jogo, né? Então. Ele é um cara que você vê que pode falar, mas na hora que a água bateu na bunda, que playoff é momento de competitividade, e que o jogador que muitas vezes não dá trabalho pra ele numa temporada regular porque sabe que não vale a pena, no playoff tá fazendo ele rodar, né, cara? Exatamente. Bom, eu acho que eu vou fazer um movimento que... Amanhã vocês estão ouvindo esse podcast, a gente tá gravando na quinta. Hoje tá sendo... Hoje vai ter Filadélfia e Toronto. Tá acontecendo, inclusive. Como tá o jogo agora, nesse momento? Às 9h36. Olha, pelo Data Buzzer aqui, tá 23:15 nesse momento. Pra quem? Para o Philadelphia. Então eu não vou arriscar meu palpite porque eu tô com medo de errar de novo e dar zero. Então a gente tem um Joel Embiid zerado, com 4 rebotes e 1 assistência. A gente tem um Tobias Harris com 8 pontos, 2 assistências e 4 rebotes. Cara. Só erra quem arrisca. E outra, vocês vê que, tipo, nossos palpites tá acontecendo o contrário? Incentiva, não xinga, tá ligado? É verdade. Mas eu digo, essa série termina hoje, Felipe. Eu acho que termina. Não tem como, né, Só se o Kawhi machucar no meio do jogo, que eu torço pra isso não aconteça. Eu, como torcedor do Clippers, deveria torcer pro Philadelphia passar. Porque aí teria um caminho livre pra Kawhi Leonard rumar pra Los Angeles. Isso. O Philo, pelo menos, tem o fator casa nesse jogo, né? Talvez pode acontecer alguma coisa. Mas eu acho que essa série termina hoje. Eu também acho. No mais tardar, ela termina domingo. Que domingo é onde podemos ter uma avalanche de jogo 7. Vai ser divertido. Se essas séries não terminarem, domingo teremos todos os 3 jogos 7. Vai ser legal. Bom, a gente finalizou o Senhor Leste. O Senhor Leste. Da Leste. Da Leste. Saudades da Leste. Podemos finalizar, acho que a gente já falou bastante aí sobre o Leste. A gente tá arrumando pro outro lado. E o outro lado sim não tem... As coisas não estão tão decididas assim. Tá aberto, né? Tá aberto. O outro lado do reino, Felipe. Na batalha do
o Lord Jokic, da casa Nuggets, contra o Lord Lillard, da casa Blazers. Da casa dos... Blazers? Eu não sei. O blazer é aquele casaco que você coloca por cima da roupa, né? Que é Trailblazers, né? É um blazer diferente? É um blazer que você usa pra fazer trilhas? Trailblazers não tem nada a ver com ferrovia, sei lá. Eu acho que sim. É a Casa de Ferro. Quem souber a história do Blazers aí, conta pra nós. Então. É o Jailblazers, é o Trailblazers. Eu acho que deve ter a ver com ferrovia. Mas a gente fala que blazer, né? Blazer uma peça de roupa bem elegante, né, Felipe? Eu acho que é, né? Porque as pessoas chiques... Trailblazers são marcadores de trilha. Caralho, que nome horrível de time. Marcadores de trilha, tipo, se eu não me engano, de trilha de trem mesmo. Não, marcador de trilha de árvore, tá ligado? Tipo, quem tá andando na floresta, fazendo uma trilha, coloca um sinalzinho pra mostrar que passou por ali. Essa porcaria. Um dia faremos um podcast contando a história de todos os nomes dos times da NBA. Só um adendo aqui. Houve uma votação popular, o nome mais votado pro time de Portland em 1970, se eu não me engano, foi Pioneers. Pioneers. Então, mas mesmo assim eles foram os pioneiros a fazerem nomes bostas na NBA. Tudo bem que eu tenho um time que tem nome de clipe. O Los Angeles Clippers. Então... O Felipe torce pra um time que tem nome de petisco. Tô louco, meu amigo. E de pintinho frito. Ô, louco, meu amigo. O Denver Nuggets. Eu vou fazer esse adendo aqui. Então não podemos falar muito de nomes de outros times, mas... Vamos fingir que o nome de Portland Trail Blazers são pra Blazers. Porque Blazers são uma peça de roupa requintada. Uma peça de roupa elegante. Essa peça de roupa elegante, Felipe, é que nem o basquete de Damian Lillard. Extremamente elegante. Eu fiz esse malabarismo aqui. Malabarismo gramático. Mas... Pra elogiar a Damian Lillard. Essa série tá boa, né, Felipe? Elegante, mas agressivo, né? Elegante. Da maneira boa. É aquele blazer que é um blazer de veludo. Que não é um blazer de casamento. Um blazer roxo. Roxo de veludo, que é um cara usado. Não, mas essa série tá muito boa mesmo. Eu já tava com bastante medo dela e, tipo... Como eu já disse em outros episódios, tô me abstendo bastante do que vai acontecer com o Denver nesses playoffs. Se chegar muito longe, chegou, tô feliz pra caralho. Se não chegar perdendo uma série como essa... Denver só teve série boa até agora. Tudo bem que foram duas, mas as duas foram putas séries. E, meu amigo, a gente tem que ressaltar um jogo, né? O jogo 3 dessa série. Que quando tava 1-1, o Portland fez por 2-1, mas não foi qualquer série. Foi uma série com 4 tempos, né? Porque não tem como ter menos 4 tempos. E 4 prorrogações. Ao todo foram 68 minutos jogados. Eu acho que o Nikola Jokic nunca fez tanto exercício físico na vida dele. Nikola Jokic jogou mais de 1 hora. Você imagina quando alguma pessoa que não está na sua forma ideal faz qualquer atividade física por mais de 1 hora? A não ser uma pessoa que está fora da sua forma ideal, vai pra balada. Mas, normalmente, eles têm alguma coisa na cabeça, que eu acho que o Nikola Jokic não tinha álcool na cabeça pra fazer essa série. E ainda que, tipo, por mais que, obviamente, numa prorrogação você tenha uma limitação de tempo, nenhuma delas foi super agressiva, né? Os times foram bem cautelosos. E aí prevaleceu a liderança do Portland, né, cara? Que, infelizmente pra mim... Se não fosse o Portland, já teria acabado a série, né? Porque não tem como ter uma série só com um time, né? Mas um dos grandes destaques desse jogo, inclusive, não foi nem só o Lillard, né? Pelo lado de Portland, foi o Sr. McCollum que meteu 40 pontos. McCollum. E eu acho que foi o Rodney Hood que fez... fez o game winner desse jogo. Cara, eu acho que sim. Eu não sei se foi nesse ou se foi na primeira vitória do Portland Trail Blazers. Mas jogaço.
O Nikola Jokic fez 33 pontos, 18 rebotes, 14 assistências. A gente teve também um jogaço do Jamal Murray com 34 pontos. A gente teve outro jogaço também do Will Barton. Por incrível que pareça, o Will Barton teve um jogaço, que é o patinho feio desse time do Denver Nuggets. A gente teve o jogaço do McCollum, a gente teve o jogaço do Lillard, a gente teve o Rodney Hood jogando bem pra caramba. Teve o Enes Kanter com 18-15, cara. 18-15 é um baita jogo pro Enes Kanter. Enes Kanter que tá sendo um grande jogador, eu adoro o Enes Kanter. Ele tá jogando bem. É o que eu digo, cara. Você pontuar em cima do Jokic não é nada espetacular, mas ainda assim ele tá roubando rebotes em cima do Jokic, que Seria o cara que seria um dos melhores matchups pro Enes Kanter em toda a NBA. Com certeza. Grande jogo. E a gente tem que ressaltar, nesse momento tá 3-2 pro Denver, né? 3-2 pro Denver e tem um outro jogo hoje mesmo. Hoje mesmo. Que pode definir essa série. É um jogo em Portland. Jogo em Portland. Cara, eu não consigo pensar se essa série vai ser definida. Agora, eu posso falar que eu achava que o Portland ia ganhar. Eu reconheço isso. Eu descreditei o teu time. Mas, cara, eu não consigo dizer se essa série vai ser definida hoje. Isso não é uma série que eu consigo... O Oeste tá indefinido. Você já pensou que eu diria isso em algum momento? Não, alguns anos atrás aí, uma temporada atrás, basicamente, a gente já tinha toda a certeza, né? A gente sabia qual que ia ser a final. Inclusive quem teria vantagem na final. Sim. E hoje tá bem diferente, cara. Eu tô bem feliz com o que eu tô vendo do Denver. Novamente, tô muito feliz mesmo com o Jokic nesses playoffs. Ele tá jogando um absurdo. Jokic não parece que tem só 24 anos e é o primeiro playoff dele. Não, fora do comum, nessa série ele tá demolindo. Só até uma coisa que acho que a gente tava conversando durante o nosso trabalho. E aí eu falei, o Jokic fez 6 assistências. E você falou, só? Pra ver, tipo, o que a gente espera dele, o que a gente espera nos playoffs. Ele tá com 8 assistências, ele é o líder de assistências dos playoffs até agora. É um grande jogador. E essa basicamente tá sendo uma série entre dois dos melhores jogadores desses playoffs, que é o Jokic e o Lillard. Então, sim. Eu inclusive, cara, óbvio, ficaria muito feliz que acabasse essa série hoje, mas por mim ia pra um jogo 7. Você tá arriscado, hein? Tá arriscando, hein? Cara, primeiro porque eu vi muito pouco dos playoffs, porque eu não tô com internet na minha casa. É verdade, Tô muito frustrado com isso. Mas também porque, assim, por mais que seja o meu time, eu não tenho nenhum fanatismo pelo Denver Nuggets. Então, se ainda, Denver... né? Ainda. Vai que agora começa a construir esse fanatismo. Se ganhar a NBA, filho, eu vou soltar fogos, eu vou de carreata na rua, entrar pintado de azul no busão. Você pode esperar. Vai ajoelhado até Denver. Aí é demais, né? Acho que eu não vou ajoelhado até a cozinha, você espera que eu vá até Denver. Mas, assim, o que eu tô falando é que, por eu não ter esse fanatismo, eu quero ver Denver, tipo, numa série fodida e disputando até o final. O que me importa mais é ver um jogo de basquete da hora, sabe? Uhum. O que me importa mais é ver um puta jogo de basquete. Eu sei que Lillard e Jokic vão destruir num jogo 7. E eu quero ver isso. Grande série, Felipe. Grande série. Estou muito feliz com essa série. Estou muito feliz. Jokic é um monstro. Quem achava aí que o Embiid era melhor que o Jokic vai tomar no meio do teu cu. Porque esses playoffs estão mostrando completamente o contrário. Jokic é muito mais jogador. Muito mais jogador. É o melhor pivô da NBA. O melhor pivô da NBA. Esquece. É o Jokic. Ano que vem pode ser outro. Mas hoje é o Jokic. A temporada regular que se prove outro. Pra mim, a partir desse momento, o Jokic não precisa nem ficar fazendo temporada de MVP, sabe? E ele faz. Ele vai fazer temporadas excelentes. Mas o que me importa é ele colocar esse tipo de número em playoff, cara. Pra mim, Ele eu acho que é o primeiro em rebotes nos playoffs. Primeiro em rebotes, win shares. Primeiro em win shares, segundo em assistências, eu acho. Ele era o primeiro, mas depois eu acho que ele virou o segundo em assistências. Primeiro em assistências totais, primeiro em total de rebotes. E segundo em assistências por jogo, eu acho, né?
Eu não tô com essa informação aqui, mas eu busco exatamente. É porque também o primeiro é o Russell Westbrook. Que não tem como mais, é muito difícil de ultrapassar o Russell Westbrook. Mas, cara, e o legal do Oeste? Eu não consigo falar pra você quem vai vencer o Oeste, cara. Exatamente. Porque saindo da batalha de Damian Lillard, o primeiro de Portland, rei dos buzzer beaters no momento decisivo, senhor do tempo contra o Lord Jokic, primeiro de Denver, deixa eu só terminar essa fala. Primeiro de Denver, o rei das lasanhas, senhor de todas as pessoas fora de forma, diversidade e representatividade tá aí pro Jokic que nos representa. E aí, pode falar o que você vai falar, desculpa. Eu só ia confirmar que o game winner do Rodney Hood foi no quarto. Da quarta prorrogação. Mas, senhor Jokic, vamos sair disso para aquele que foi o confronto mais esperado por muitos. Tá decepcionando um pouco em qualidade de basquete. Reconheço que os jogos não estão maravilhosos. Mas que, por incrível que pareça, tá aberto para mim. Tá aberto. Golden State Warriors, que atualmente são os reis da NBA, contra Houston Rockets. Quase um Corinthians e um Flamengo aí, né? O status do Warriors, eu digo, porque tem até arbitragem ajudando. Mas... Ih, rapaz. Acusações graves. Brincadeiras à parte, realmente, tipo, não tá sendo um jogo sensacional. Inclusive, em muitos momentos, o jogo depende de caras específicos. Sim. E, inclusive, um desses caras específicos que tava fazendo valer a pena essa série não estará mais nela. Kevin Durant se lesionou no jogo 5. Estará fora do fim da série. Talvez fora da NBA, hein? Nessa temporada. Porque está 3-2. 3-2. Hoje jogo é em Houston. Hoje não, sexta, né? Sexta. É hoje. Quando você tá ouvindo é hoje. Amanhã pra gente, hoje pra você. Você está viajando no passado. Mas... essa série tá pegada, hein? Tá pegada. Acho que foi o jogo 4 que... eu acho que foi uma das melhores partidas do Houston na temporada e talvez na carreira de James Harden. Que James Harden estava marcando Kevin Durant, que é basicamente o melhor jogador de toda a NBA. Adeus LeBron, Kevin Durant é o melhor jogador da NBA. Já tô colocando isso aqui. E... James Harden estava marcando bem Kevin Durant. Você já pensou que algum dia da sua vida você falaria isso, Felipe? Cara, assim, a temporada regular já foi bem chocante pra mim, porque o Harden, a priori, não é um cara que marca absolutamente nada. E a temporada regular, o mínimo esforço que ele fez de posicionamento já foi surpreendente. Agora, ele ficar um jogo inteiro marcando basicamente um dos pontuadores, se não o pontuador mais letal da história da liga, sabe? Porque eu não tô dizendo que o Durant é o melhor jogador da história da liga. Agora, em questão de pontuação, ninguém tem um arsenal, versatilidade maior que o Durant, cara. Não mesmo. E um Harden marcar esse cara muito bem é e outra anular história. ele, né? E é outra história. Cara, é um absurdo. Eu vi essa semana uma reportagem na ESPN, era uma tradução da ESPN gringa. Por que da temporada de James Harden e por que do Harden dá tão certo nesse Houston? Eles fizeram uma estatística de quantos pontos vale cada tentativa de arremesso de cada jogador. Eles falam que os field goals, não os field goals certos, field goals attempt do Giannis Antetokounmpo valem 1.6 pontos por jogo. Acho que é alguma coisa assim. Ou 1.6 ou 1.3. Os field goals attempts do Stephen Curry valem 1.9. E já é um negócio bem absurdo, né? Os field goals attempts do James Harden valem 2.5. Meu Deus. E falam isso bastante... Não é todos os field goals, mas eu acho que é tipo a jogada da enterrada do Antetokounmpo. Eles valem 1.6 pontos, ou seja, em 80% da chance ele faz uma completa enterrada. O arremesso de 3 do Curry vale 1.9, ou seja, eu não consigo fazer as contas agora, mas chega na casa dos 60% de
bom, sei lá, não faz muito sentido o que eu tô falando, mas é isso. E o do Harden é a falta que ele sofre na linha de 3. É a jogada mais eficiente da NBA. O Harden cava a falta na linha de 3. Caraca, bichão. Alta estatística comprovada, que a gente sabe que o time do Houston Rockets é o time mais estatístico da NBA. Com certeza, o Mike D'Antoni é um cara... Daryl Morey, Morey Ball. E digo o Mike D'Antoni até pelo retrospecto dele passado, que estatísticas falam muito sobre esse run and gun aí, né? Sim. É que o Daryl Morey, que ele fez com o Vipers, o Vipers era o... Se você olha o Vipers, eu acho que de uns 3, 4 anos atrás, é o jeito que o Houston jogava na última temporada. Foi um balão de testes pro Houston. Lá ele tentava tudo pra conseguir chegar na perfeição no time do Houston. E o Houston é esse time. É metódico, eficiente. Muita gente acha feio, muita gente acha chato de ver. Eu, muitas vezes, acho chato de ver, mas, cara, é eficiente. E por isso que eles têm chance de vencer esse Golden State Warriors antes do esperado. Porque, cara, eu devo ter falado que essa série eu achava que ia ser 5x1, não ia dar nada. Eu achei 4x0, eu acho. 5x1 não tem como. 5x1, você tá adicionando jogos, Heitor? Jogo. Vai ser 4x1, 4x0. Mas não foi. A série tá pegada e sem Kevin Durant. Sem Kevin Durant agora, que se lesionou. Cara, tá aberto. Ofensivamente, o Kevin Durant tava cobrindo uma carga muito grande do Warriors, né? E aí, sem esse cara, inclusive, novamente caiu na questão da decisão. Perdeu um cara que decide jogos assim. E defensivamente é um monstro também, defensivamente é um monstro. E do outro lado, você tem um cara que, assim, basicamente do seu lado já não tem mais ninguém que consiga marcar ele. James Harden já provou, acho que tem que ficar duvidando. Ofensivamente, ele é o cara mais absurdo. Eu ainda sou daquela opinião que eu não gosto desse negócio de cava-falta, mas aí eu não posso reclamar do Harden, eu tenho que reclamar da NBA. Sim. É a NBA que permite, tá na regra do jogo, então fazer o quê? Eu não vejo problema a princípio. Eu acho que... Eu digo que não gosto porque não é um jogo que me agrada ver. Sim, eu penso da maneira mais objetiva possível, sabe? Se infiltrando, você vai para fazer determinado tipo de contato. Muitas vezes uma infiltração, o cara infiltra sabendo que vai sofrer uma falta no caminho. Pois é. Não é nem para matar uma bola. E, basicamente, essa é a versão do Harden. Fora, na linha de 3, sabendo que o fluxo da marcação não é mais tipo, tão potente lá na área pintada. Agora você tem muito mais marcadores de perímetro. Mas eu entenderia também, eu acho que essas paradas de jogo, isso acaba deixando o jogo, inclusive, muito feio, né? O momento mais excitante, que é ver uma bola, um chuá, o jogo corrido acontecer, acaba na linha de lance livre. Isso aí não é legal. Sim. Mas, de qualquer maneira, Harden é um monstro, sabe? E tem outra coisa. Isso é o Harden fazendo agora. Se não mudam essa regra da NBA, vai pipocar de jogador fazendo isso na próxima temporada? Vai, você tem inclusive os próximos jogadores que entrarem na NBA, os jogadores jovens, né, vendo isso como um exemplo, né? Pois é, dá certo. Não foi assim que aconteceu com a bola de 3? Viram que dava certo arremessar de bola de 3? Vai dar certo. É complicado, bem legal. E eu não consigo apostar em quem vai ganhar essa série. Também não, cara. E com isso eu não consigo apostar mais em quem vai ganhar a NBA. Em quem vai ganhar a conferência. Eu não consigo mais falar, Felipe. Eu acho que vai dar jogo 7. É a única coisa que eu consigo falar. Aí. Porque se o Golden State passa, Kevin Durant provavelmente volta na outra série, aí eu digo, não, o Golden State vai ganhar a NBA. Mas se o Houston passa, eu não confio nesse time do Houston. Eu não confio. Eu falo, não consigo dizer que esse Houston vai ganhar a conferência, e possivelmente não consigo dizer que esse Houston vai ganhar a NBA. Então, complicado, Felipe, complicado. Eu tô numa sinuca de bico agora, eu não vou apostar em nada. Cara, eu vou pela voz do povo, então, porque eu acho que a gente tem uma parcela muito grande da população que não quer ver mais Golden State avançar. Com mais cedo o Golden State cair, eu acho que melhor até pra competitividade, que a gente vê uma final de conferência diferente, a gente tem a segurança de que não vai ter, pelo menos, a repetição deles lá. Sim.
Então, acho que... Mais interessante, só um adendo, que eu diria que tem uma parcela da população que tá torcendo pro Houston Rockets, que o Houston Rockets é basicamente o segundo time mais odiado da NBA nesse momento. De fato. Porque eles só querem que o Houston Rockets passe pra eliminar o Golden State. Mas não querem que o Golden State que o Houston Rockets também seja campeão. Isso, de fato, realmente. A gente sabe que qualquer que seja essa final de conferência, todo mundo vai torcer pro time que sair de Denver e Portland. Quase todo mundo, né? Fazendo mais uma relação entre Corinthians e Flamengo aí, Heitor? É justo, os dois times mais odiados do Brasil. São, inclusive, dois dos times mais populares, né? Sim. De fato. Mas, realmente, cara, mas a previsão mesmo é muito difícil fazer. Basicamente, qualquer um de ambas as séries do Oeste podem sair vencedores. Não é só dessa série, de ambas das séries estão bem truncadas. Sim. E toda a chance aí de a gente ver uma penca de jogo 7, né? Nossa. Domingo, cancela o Domingão do Faustão, deixa o Ding Dong pro lado, deixa o Show dos Famosos pro lado, que aí é NBA, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, quem quer ver Show dos Famosos também, né? Mas o Ding Dong, cara, Ding Dong não dá pra perder. O Ding Dong é esquema, é bonito, porque agora as pessoas realmente famosas vão no Ding Dong, mas né? o Ding Dong só acontecia pra reavivar as pessoas que estavam lá. E, tipo, pegava, sei lá, o Ovelha, que ninguém lembrava que o Ovelha existia. Aí vai lá, coloca o Ovelha pra tocar e milagrosamente alguém acerta a música do Ovelha. Não, milagrosamente. Agora eles vão... Quem vai lá é o Justin Bieber. Nem sei se o Justin Bieber foi. Mas eu acho que o maluco do Despacito foi. Olha só. Se eu não me engano, ele foi. O maluco do Despacito. Eu não sei o nome dele. É o Luiz Fonsi. Olha só. Luiz Fonsi, que Despacito é um dos memes mais geniais da internet também. Que é o Despacito 2. Mas... eu espero quando for o Billy Ray Cyrus pra cantar Old Town Road. Vocês já ouviram Old Town Road? Eu não vou cantar pra vocês vão lá e pesquisa do Billy Ray Cyrus com Lil Nas X. Galera, o Heitor tá apaixonado por isso. É a melhor música do mundo. Melhor música do mundo. Não só o Heitor, porque... tá em primeiro na Billboard. Vocês deveriam ouvir essa música. Outra coisa que... uma parceria até mais bizarra do que essa, que saiu uma notícia essa semana, que aquela banda de punk emo, pop punk, Blink-182, vai entrar em turnê com Lil Wayne. Eu não consigo entender o que tá acontecendo com a humanidade. Eu acho que a gente tá entrando em tempos muito sombrios e aleatórios. Cara, os caras saindo do ostracismo aí pra fazer música, fazer turnê com rapper, né? Porque tá no... mas é uma coisa estranha, porque não é uma parceria normal. Não tem nada a ver. Sim. E o próprio Lil Wayne já não é mais tanta coisa também, né? Agora, Blink-182 tem uma música boa. Qual que é? Esse tem duas, eu acho. Tem aquela Miss You, que eu acho que essa tocava na minha época de juventude. Não que eu seja velho agora, tenho só 26 anos. Mas tem aquela All the Small Things. Eu acho que essa é legalzinha, Eu ouvia nas baladas alternativas. Cara, eu lembro que eu cometi o incrível erro de aceitar sugestão de um amigo e pegar a discografia de Blink-182. Aí você arrastou, né, Felipe? Ele passou pra mim, eu falei, vou ouvir alguns. Pra quê, velho? Não precisa. Vai lá no letras.musica.br e pega as 3 primeiras lá, com maior acesso. Já tá ótimo. Você ainda mantém a aura de que você gosta, que você pensa, nossa, mano, legal, tô ouvindo músicas boas. Só que, vou ouvir mais? Não, vou manter aqui que tá bom. Porque quanto mais você quer conhecer as coisas, mais você se decepciona com as coisas, Felipe. Porque você tem que se manter quando tá bom. Tá bom agora? Não avança, fica no bom. Esse é o pensamento da semana com o Heitor Facini.
Eu não sei, é um pensamento, porque pelo menos vale pra Blink-182. É, de fato. E a minha moeda de troca foi muito melhor. Qual que foi a sua moeda de troca? Isso é discografia de Red Hot, caralho. Aí, de Red Hot é uma banda que você pode ouvir a discografia. Talvez até só o By The Way, porque aí depois eles começaram a arrastar também, né? O By The Way talvez seja o último disco bom do Red Hot, os outros são... Okay. Ah, eu suportei até Brandon's Death Song. Eu tenho o CD2, eu gostava de Red Hot pra caramba. Aí saiu o Stadium Arcadium, eu comprei o Stadium Arcadium, original. Na época que as pessoas colecionavam CDs. É. Só que aí eu pensei, por que eu fiz isso? Não tem tanta música assim tão boa. É uma música meio forçada, assim. O grande podcast Buzzer Beater falando sobre música. Então. Eu nunca tive muitos CDs. Até porque eu nunca fui muito de ouvir música. Eu tinha 2 CDs. Um eu não lembro, eu devo ter pego da minha tia do Barão Vermelho. Barão Vermelho. E o outro que eu nunca ouvi. E o outro era do Vini. Do Vini? Mexe a cadeira. Mexe a cadeira. Grande Vini, grande Vini. Vini deve ter passado pelo Ding Dong. Eu acho que se compara um CD que eu tinha do Supla. Eu tinha CD do Supla que... Eu acho que esse CD foi muito vendido quando o Supla ficou em segundo lugar na Casa dos Artistas. Eu adorava o Supla. O Supla era muito gente fina, né? Supla que é um Dinho Ouro Preto de uma dimensão distorcida, né? É papito! Eu acho que é o Dinho Ouro Preto do multiverso bizarro. Se alguém avançou o podcast, chegou até esse ponto. Vamos ver como tá o fim do podcast. É o podcast do Buzzer Beater e a gente ainda tá falando de basquete. A gente só passou os últimos, 6 minutos falando sobre coisas aleatórias. Sobre cultura pop. Cultura pop. E eu acho que é isso. Eu espero que na semana que vem, na gravação do outro podcast, eu já tenha assistido todos os episódios de Game of Thrones lançados. Porque se eu não tiver assistido, eu tô fodido, né? Porque vai sair o último episódio no domingo da semana que vem. Isso tem um objetivo nobre, né? Objetivo nobre, eu quero assistir o último episódio com a minha namorada. Manda um beijo pra ela. Um beijo, Isa. Você não deve estar ouvindo esse podcast, porque eu acho que até as pessoas que ouvem regularmente o nosso podcast não chegam até o fim. Mas um beijo. E é isso, a gente já falou de basquete, né? A gente tá falando de basquete, esse podcast de basquete. A gente precisa saber, uma coisa que a gente espera na próxima semana é saber quem vai ser o próximo a rejeitar o Los Angeles Lakers. A gente teve Monty Williams, um cara que eu só descobri que era assistente técnico agora, porque normalmente os únicos assistentes técnicos da NBA que se conhece são os do San Antonio Spurs. E o Monty Williams rejeitou o Los Angeles Lakers para treinar o Phoenix Suns. Imagina, você ser rejeitado pelo Phoenix Suns. Rapaz. O Tyronn Lue rejeitou o Los Angeles Lakers por rejeitar. Certo ele. Certo ele. Ficar na sombra do LeBron mais uma temporada aí também é demais. Agora também, outra coisa bizarra pra acontecer é que os torcedores do Lakers estão prontos pra protestar. É a diretoria Jim Carrey. Comédia. Não, eu acho impressionante porque o Lakers tá tão bagunçado que tá chegando num ponto do bagulho ficar parecido com futebol aqui, sabe? Futebol brasileiro. Já aparece a pichação que we want players. Acabou a paz. The Posse's End. Porque tá feio. Eu acho que eu como torcedor do Clippers, eu tô no paraíso. Tá muito legal. Eu acho que é o melhor momento de glória da história do Clippers, que a história do Clippers, se fosse fazer uma biografia, acabava na 3ª página. Puta, cara. Tá engraçado, tá engraçando. E acho que essa é a única escolha. A gente tá perto do... Acho que vai ter agora nessa semana também a loteria do draft. Que vale lembrar que esse ano, provavelmente no próximo episódio, a gente vai comentar um pouco sobre a loteria do draft. E esse ano, temos chance de ter surpresas na loteria. Porque mudaram as porcentagens de chance. Os 3 piores, têm a mesma chance de ter a primeira pick. É um negócio bem interessante, Felipe.
Pra quem não tá ligado, antigamente era um negócio escalado, né? Primeiro tinha 25%, o segundo tinha uma porcentagem um pouquinho menor, o terceiro um pouquinho menor. 19, 15. 15 Agora alguma é tudo coisa. 14,5. Os três primeiros 14,5, e aí a partir do quarto as chances vão decrescendo, né? E também várias coisas, muita gente com muito interesse, não só pela primeira pick, que é algo para se ficar de olho, né? Mas também tem situação do Dallas, por exemplo. Porque se o Dallas não pegar uma das 5 primeiras picks, eles perdem a pick. Tem o Atlanta, obviamente, que aí se ele não for das primeiras picks, essa pick vai pro Atlanta. Tem uma situação... O Memphis eu acho que pode perder a pick. Exatamente. O Memphis pode perder para Boston. Sim. O Boston pode sair desse draft com 4 picks de primeira rodada. Precisando, né? Mas já estão definidas pelo menos as porcentagens, né? Sim. Bom, só mais uma coisa falando do Lakers, que no momento quem falam que pode ser o técnico do Lakers é o Jason Kidd. Tem o Frank Vogel, deve virar assistente técnico do Lakers. E estão conversando com o Tom Thibodeau para ser assistente técnico do Lakers também. E agora uma grande notícia pro torcedor do Lakers. O Rondo falou que se o Lakers não tem um técnico até a free agency, ele não vai voltar. Agora é a questão que fica. Se o Lakers tiver um técnico pra frente, eles vão querer o Rondo? É a dúvida que eu deixo no ar. Encerrando assim o episódio do podcast do Buzzer Beater, porque eu não vou responder essa dúvida, porque vamos chamar de hater. E aí, Felipe? É isso mesmo, Heitor. Chegamos ao final e, como sempre, aquele jabazinho que a gente sempre faz para alimentar aí os nossos views. A gente convida vocês a curtir, a ver o podcast do Buzzer Beater em todas as plataformas de podcast que vocês ouvem. Então, se você gosta de ouvir e ver, né, na verdade, no YouTube, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e tudo. E deixa os seus comentários também. A galera sempre deixa um comentário ou outro, normalmente cornetando. Então faz isso daí que a gente sempre gosta de ouvir a opinião de vocês. Nas outras plataformas, basicamente em qualquer uma você pode ouvir. Eu acho que só no momento a gente ainda não tá no Deezer. Mas, basicamente qualquer outra. iTunes, Google Podcasts, Castbox, qualquer outra plataforma que você ouvir, a gente com certeza vai estar lá. E deixa suas notinhas aí, se você gosta de ouvir pelo Spotify, deixa o seu coraçãozinho, deixa a sua... Se inscreve também, faz a sua inscrição no podcast para sempre receber ele. E deixa qualquer notinha que você tiver. É isso aí, galera. Um abração, um beijo a todos nos seus corações. Falou!